Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Comentada. Meu nome é Gilson César da Costa. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Já deixa o seu like aí, depois se retira se não gostar. E hoje a gente chega ao final do capítulo de Romanos. Parabéns para você que acompanhou até aqui, nunca leu um livro da Bíblia. Você está concluindo um livro aí da Palavra de Deus. E não menos importante, mas é um capítulo de fechamento, então eu vou aí terminar a leitura, depois fazer um overview geral do que nós vimos em todos os capítulos, inclusive aqui me apoiando na sequência, ou lembrando de algumas coisas e me apoiando aqui, tá? Então vamos lá. 16 saudações pessoais. Quando ele vai falar de saudações pessoais, ele está sempre saudando, recomendando pessoas, recomendando uma hospitalidade em relação às pessoas que estão indo, em relação à igreja. Então é muito importante isso daí também. Em termos de fechamento, ele está dando. E ainda, mesmo ele dando fechamentos, existem coisas aqui que a gente pode pegar como aplicações ali e coisas, vamos dizer assim, palavras que vêm do céu ainda. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para mim, para muita gente, inclusive para mim. E aqui eu acho que essa mulher aqui talvez que tenha entregado a carta de Paulo àquela igreja. Saudem a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo, arriscaram sua vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem, saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, a igreja ali ela se reunia na casa de Áquila e de Priscila. Não existia um mega templo, a igreja era dentro das casas. Saúde meu amado irmão Epineto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês, talvez ali em oração, evangelismo, a gente não tem como saber. Saúdem Andrônico e Junias, bons nomes para filhos homens. Meus parentes que tiveram na prisão comigo, realmente são parentes de sangue aqui de Paulo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Nome aí, parece sobrenome até. Saúdem Herodião, meu parente de sangue, também esse aqui. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Pessoas ali da casa desse homem que eram convertidos. Já está acabando. Ainda falta um pouquinho, mas já está acabando as saudações. Agora um nome bonito para colocar nas filhas mulheres. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então, aí uma das promessas que se cumprem daqueles que largam de certa maneira tudo para servir a Cristo é que Deus dá muitos irmãos e muitas mães para eles. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Bons nomes para filhos. Saúdem Filólogo, Júlia, esse aqui é bem comum. Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês tenham recebido. Afastem-se deles. É uma recomendação aí de Paulo, mas de maneira geral. Pessoas que te atrapalham dentro do ensino da palavra de Deus, que administram confusão, é bom que você se afaste dessas pessoas, até para que você
não venha ficar confundido. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. E todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E aqui, quando ele fala sábio em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal, eu queria fazer uma ressalva que eu acho muito importante, que é a questão de a malícia. Ela não é boa nem quando ela é aplicada para reconhecer o mal. Existem maneiras de reconhecermos situações e pessoas negativas na nossa vida e não está relacionada à malícia. Mas a malícia, ela te transforma em uma pessoa venenosa igual a elas para reconhecer. Quando a gente trabalha com discernimento de espírito, não é necessário que a malícia atue em nós para que a gente reconheça uma influência espiritual negativa sobre as nossas vidas. Do ponto de vista aqui, Paulo falou sobre a questão do ensino, pessoas que atrapalham o ministério das outras em relação ao ensino. Então, você está aprendendo alguma coisa e tem algum irmão te atrapalhando, isso colocando confusão, te deixando disperso, é alguém para você se afastar. Mas não existe só pessoas que colocam dúvidas em relação ao ensino, existem tantos outros tipos de malícia em que também é recomendável que a gente se afaste, tá? Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E aqui é muito legal porque ele falou: Deus de paz esmagará Satanás. É quase como se ele estivesse falando: alguém que tem paz vai arrebentar a outra. E essa paz, na verdade, é a paz que vem de Deus. Que a gente considera que Satanás, de alguma maneira, ele sempre tenta atrapalhar. E aí Deus, ele para manter essa paz, ele tem que fazer guerra, não com os outros homens, mas de alguma maneira com o mundo espiritual. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. E aí ele fecha aqui justamente falando sobre isso, sobre como o Deus de paz, ele vem nos auxiliar e ele tira todas essas tribulações e essas coisas. E isso acontecerá em breve. Então a gente pode entender que ele saudou várias pessoas que trabalhavam arduamente no Evangelho, mas nunca Deus vai esmagar o Satanás debaixo dos nossos pés, como está escrito aqui, se antes não existia um trabalho árduo para a gente desempenhar realmente o papel que a gente precisa. Por exemplo, para fazer esses vídeos foram renúncia de horas, às vezes de tempo que eu poderia estar descansando, que eu poderia estar fazendo outra coisa. E cada um tem o seu tipo de renúncia. E isso é muito importante. Então, eu não quero comparar aqui, ficar fazendo os vídeos a um trabalho árduo, mas de alguma maneira cada um tem o seu tipo de trabalho árduo. E é importante que a gente seja hospitaleiro e reconheça o trabalho dessas pessoas, como o Paulo está fazendo aqui, e que a gente possa levar isso como um aprendizado assim para nossa vida, como algo que encerra um ciclo e saber que Deus, ele no final, ele vai atuar e vai estar conosco, tá? Chegando ao final já, para a gente fazer nossa revisão, nossa retrospectiva. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Cipatro, meus parentes. Eu, Tércio, redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Ou seja, não foi Paulo que escreveu diretamente, ele estava ditando e o tal do Tércio estava redigindo a carta. Nem a carta foi feita sozinha, tá? A carta precisou de pessoas para estarem interagindo. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto envia-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém.
Ora, aquele que tem poder para confirmar pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Encerramos, graças a Deus, a carta de Romanos. Agora só vamos fazer retrospectivo para a gente ver o quanto que nós já aprendemos, tá? Desde lá do capítulo 1. Então no capítulo 1, a gente viu que Paulo ele queria viajar à igreja de Roma. A gente viu como Deus opera a sua ira contra a humanidade. A gente viu que tudo que se dá a conhecer da natureza de Deus foi dado através das coisas criadas, as coisas naturais. No capítulo 2 a gente viu o justo juízo de Deus, ou seja, Deus ele através da palavra, né, ele demonstrando como ninguém pode de alguma maneira se esquivar da lei. Então Deus é justo em aplicar a sua justiça com base na sua ira. Aqui explica também a questão dos judeus e da lei. Aí a gente no capítulo 3 vai ver que ninguém é justo, que mesmo você sendo judeu, existe uma justiça que ela acontece por meio da fé, que não necessariamente vem da descendência humana. A gente viu Abraão como modelo de fé, então Abraão sendo justificado pela fé. A gente viu no capítulo 5, morte em Adão, vida em Cristo. A gente vê como ter paz e alegria. Capítulo 6, mortos para o pecado, vivos para Cristo, mostrando ali como a gente deve ser instrumento da justiça de Deus e somos escravos da justiça. Quem não, foi uma frase que eu disse, quem não é escravo do banho é escravo da sujeira, em um mundo de sujeira. Então, nós, para sermos livres, precisamos nos colocar como escravos de Cristo. Aí tivemos ilustrações sobre o casamento, vimos como que é a luta sobre o pecado, no capítulo 7. No capítulo 8, a gente viu como é viver uma vida no Espírito e como somos mais que vencedores. E como Cristo, ele não vai nos separar do seu amor. Nada, na verdade, pode nos separar do seu amor. Capítulo 9, vimos a soberania de Deus, como Deus escolhe pessoas, mesmo às vezes sem elas terem feito bem ou mal. A gente viu no capítulo 10 a incredulidade de Israel. No capítulo 11, a gente viu o remanescente de Israel, quem vai ser salvo. A gente viu também no capítulo 11 como nós, como gentios, fomos ramos enxertados nessa videira, que não éramos naturais. Vimos também falando sobre como Israel será salvo. Vimos aí um hino de louvor a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vimos no capítulo 12 como prestar um culto racional a Deus, sendo sacrifícios vivos, mudando pela renovação do nosso entendimento, lá no capítulo 2, ó, no versículo 2: não se amolda ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente viu como viver uma vida em amor, sendo sincero com os irmãos. Capítulo 13, a gente viu como devemos nos submeter a autoridades. Vamos lá sobre políticos, sobre policiais, sobre todo tipo de coisa. Vimos também o amor ao próximo e o fim dos tempos, como que vai se dar. No capítulo 14, mais recente, vimos ali os fracos e os fortes na fé. No capítulo 15, vimos as considerações ali finais, né? Sobre essas questões e Paulo como sendo apóstolos gentios e como as nossas ofertas ajudam a manter as missões, um sonho missionário. Como é necessário que pessoas elas sirvam a Deus exclusivamente em um ministério. A gente viu até a importância de dízimos e de ofertas. E aqui tá falando de oferta, mas a gente já estendeu. E aí no capítulo 16, que foi agora, foram saudações finais mostrando como é importante reconhecer as pessoas que nos rodeiam, como é importante ter um trabalho árduo no Senhor e como é importante ser hospitaleiro. A gente aprendeu coisa pra caramba. Se você não assistiu os vídeos, assista. Foi bem legal, foi assim uma jornada pra mim também
16 capítulos aí, 16 dias aí conhecendo a palavra. Não foram 16 em sequência, porque teve dias que não deu para fazer vídeos, mas de alguma maneira foram 16 dias intensos, vamos dizer assim. É uma carta que eu gosto muito, a carta de Romanos. E em breve, não, não perca aí, se inscreva e ative o sininho. Vamos ver Provérbios. A gente vai começar a fazer a série de Provérbios aí com muito mais dias, 31 dias, muito mais cansativo. Estamos aí na metade, nem chegamos na metade de João, tem muitos detalhes ali, então as cartas de alguma maneira você tem que acabar elas baseado nos capítulos. João ali, como é um evangelho, ele tem muitas peculiaridades, então às vezes tem 10 versículos, 15 versículos aí que falam de um tema específico. É ruim misturar, então tem que leva um pouquinho mais de tempo. Mas eu espero que você tenha gostado, eu gostei muito. E deixa aí seu comentário final, nos ajude aí, que é muito importante que você possa aí também comentar para que esse vídeo cresça em relevância. Não se esqueça aí de dar o seu like, ativar o sininho, compartilhar essa playlist que agora está completa. Então a playlist de Romanos está completa do capítulo 1 ao capítulo 16. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora, por ter lido todo esse livro da Bíblia com a gente, a carta de Paulo aos Romanos, que você possa aí ter um bom aprendizado, revisar e possa ler também sozinho aí a carta de Romanos. Até logo.